Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos conversar com os atores Caco Ciocler e Carmo Dalla Vecchia, que estão no elenco do espetáculo César, Como Construir um Império. Tem ainda o som ao vivo com o músico Vilhena, que lança seu terceiro disco, e agora o Domício conversa com a cantora Tulipa Ruiz, que está no estado para 2 shows. Domício. Exato, Nilton. A Tulipa apresenta seu novo trabalho Dancê, hoje em Porto Alegre e amanhã em Novo Hamburgo, em Porto Alegre, dentro da programação do Porto Alegre em Cena. Seja bem-vinda, Tulipa. Obrigada. Bom, trabalho novo, então cheio de gás e de uma certa forma também esse ânimo também se demonstra a partir das músicas, né? Um disco mais dançante, isso o próprio nome já diz, né, Tulipa? Sim, o Dancê, ele foi, na verdade, ele é uma resposta, uma troca, porque eu comecei a perceber que nos meus shows eu tenho bailarinos e coreógrafos interessantíssimos. Então, toda vez que eu estou cantando, eu fico vendo umas figuras ali, fazendo uns passos. Eu falei, gente, eu vou fazer um disco para essa galera, para trocar com essas pessoas que são tão incríveis no meu show. Então, o Dancê é um disco para ser decupado primeiro pelo corpo, para depois você destrinchar as letras. Pois é, eu vi tu fazer uma análise do tipo, é um disco para ser ouvido com o corpo. Sim, às vezes nessa ideia assim de... Eu acho tão legal quando tá rolando uma música, a gente tá conversando aqui, aí começa uma música e de repente meu pé saca ela antes da minha cabeça, entendeu? Então, na verdade, essa é a intenção, de pegar primeiro na sua cintura. E depois partir para uma série de outras áreas do corpo, inclusive, principalmente a cabeça também, porque tem uma série de reflexões também nas tuas músicas, né? Por mais que ela proponha a dança. Foi até engraçado, porque quando eu comecei a falar do disco, assim, às vezes as pessoas acham que um disco dançante, ele acaba sendo um disco menor, um disco menos mental, menos cabeça. Eu acho que pelo contrário, dançar é uma coisa tão séria, assim, você não quer dizer que seja um disco de pista. Você pode eu acho tão legal uma pessoa que consegue dançar de olho fechado, sabe? Acho que é um estado de meditação até. E um disco você vai se relacionando com ele. E o Dancê é um disco de camadas, um disco com 40 mil layers e num primeiro momento é pro corpo e depois você decide o que você vai fazer com essas camadas todas. Bom, um disco para vocês enquanto processo de composição também, né? Porque teve várias parcerias, principalmente com o teu irmão, dessa vez vocês tiveram bastante, trabalhando juntos bem na questão de um entrando mais na questão do outro, porque os arranjos eram mais dele, mas dessa vez tu também botou a mão nos arranjos também, isso, e nas composições, Tulipa? O processo com o Gustavo é muito legal. O Gustavo é produtor dos meus 3 discos. Eu costumo falar que ele é meu irmão e meu brother. E a gente funciona muito bem junto, assim. Nesse disco a gente variou muito o lugar da composição. Pelo fato dele ser instrumentista, todo mundo acha que ele toma conta da música e eu das letras. Foi muito legal que nesse disco ele fez letra e eu sugeri coisas na harmonia, nos arranjos. Então a gente cresceu ouvindo a mesma vitrola, né? Então a gente funciona muito bem junto por conta disso. Bom, e essa referência a qual vocês ouviram juntos também tá dentro da banda, né? Que o pai de vocês também toca com vocês, né? Meu pai é a referência monstra. Meu pai, ele é um dos meus guitarristas. Eu falo que o meu irmão é o meu guitarrista e meu pai é meu guitar hero. Meu pai tocou com o Tamar Assunção a vida toda. Hoje em dia continua tocando com a banda Isca de Polícia, que era a banda que acompanhava o Itamar. E meu pai também é jornalista, crítico musical. Então eu cresci ouvindo os discos do meu pai e ouvindo os discos que ele me mandava, que vinham todos com release, com kit imprensa. Então meu pai é o cara que mais me influenciou na música e ele é o cara mais jovem da banda e ele é o cara que influencia todos os meus amigos. Não tem essa de mostrar um disco novo pro meu pai, ele já ouviu na semana passada o disco que você acabou de descobrir hoje, sabe? Então é muito legal ter essas 2 presenças. Bom, e na realidade, eu pergunto pra vocês, então com todas essas presenças, com todas essas questões, tipo, tem uma intencionalidade, além de fazer música, o disco assim, pensar, tipo, tem um momento que tu foi super apontado como meio vanguarda, meio tipo, ali está a música popular brasileira, pra onde vai esse momento e tal, tipo, mas, sei lá, como é que é pra fazer música nesse contexto todo pra ti, assim? Pra mim é uma delícia, assim, pra mim a música é um lugar de encontros e fazer um disco é um lugar onde você pode chamar as pessoas que você curte pra tocar com você. Eu adoro fazer música e pra mim antes era um hobby, quando eu descobri que poderia ser um ofício, eu agradeci demais, assim, é muito legal. Eu fico pensando, ontem eu participei do show da Nausete do Zé Miguel Wisnik aqui. Eu tava conversando com a Ana, que é uma figura que eu vi esses dias tocando com Passo Torto, com Kiko Dinucci, aí ela faz esse som com o Wisnik, aí tem a galera do Rumo. Tipo, não existe nova cena. A característica da nova cena da música agora, acho que são esses encontros. A característica da nova cena é que ela é atemporal.
Excelente. O palco, aquela grande banda que tem tem te acompanhado no disco e também nos shows fora aqui do Rio Grande do Sul, né? Traz essa galera toda pro Porto Alegre em cena hoje. Trago minha banda, trago os meninos, eu falo com a minha boy band. Vim com a minha boy band e agora, por ser um disco dançante, a gente tem o auxílio luxuoso da metaleira. Então tem trompete, trombone, todo mundo ali somando no som. Um show pra galera levantar, né? A gente vai ser no Araújo Viana, onde tem cadeira mais para as pessoas irem preparadas para levantar. Mas também apresenta de músicas dos outros discos também, Tulipa? Sim, tem músicas do Efêmero e músicas do Tudo Tanto. E é muito legal, cada disco meu tem 11 músicas. E eu fico feliz porque agora eu tenho 33, eu comecei com 11, agora eu já tenho 33. Então, às vezes, é muito legal o set list ser uma coisa mutante, assim, ser sempre em processo. A gente tem um set list, mas dependendo do lugar que a gente toca, músicas podem pintar, assim. A gente fecha algumas músicas dos outros discos, mas sempre na hora H acaba sendo uma surpresa. Bom, isso que eu ia dizer, acaba sendo uma surpresa na hora mesmo, para Porto Alegre tu já vem com alguma coisa pensada, assim, para essa cara de Porto Alegre. A gente sempre vem com coisas pensadas, a gente vem com um setlist definido, mas às vezes a galera pede músicas que a gente não está esperando, assim. Então a gente vem preparado para isso. Hoje no show eu tenho a grande sorte, a honra monstra de ter a participação da Nausete. E pela primeira vez no meu show, e é uma pessoa que eu sou muito fã. Então eu tô muito feliz, assim, frio na barriga com esse show de hoje. Banda preparada para explorar essa grande voz feminina aí. Exatamente. Bom, e como é que tá no Brasil, como tem sido a recepção do disco Dancei, principalmente nos shows? Como é que tá sendo? É muito legal quando você faz um disco, aí você vai tocar ele pela primeira vez e as pessoas já sabem cantar as músicas. A internet é maravilhosa nisso, né? Ela pulveriza seu som antes de você chegar, assim. A recepção tem sido muito legal, eu tenho visto passinhos maravilhosos, que era exatamente o que eu queria. Eu tenho visto muito um seriado chamado RuPaul, sabe, de drag queens. Sim. E aí eu sou muito apaixonada por dubladoras, então no show eu tenho visto performances incríveis, eu me divirto. Eu tenho me divertido muito nessa turnê. Obrigado, Tulipa. Lembrando, para quem quiser ir preparado já para o show também, os discos estão disponíveis para ser escutados na página da Tulipa, lá os 3 discos, então escuta com atenção o último disco e vai preparado para dançar. Não importa se você é P, CG, M ou GG, certo, Tulipa? Exatamente. Não importa se você é P, que bom que estamos sempre em processo, né? Excelente. Bom, até lá. Certo, obrigado, Tulipa. Bom show. E nós seguimos falando de Porto Alegre em cena com mais uma entrevista agora com o Newton Silva. É isso, Newton? Pois é, e outro destaque da programação do festival é o espetáculo César, Como Construir um Império, que pode ser visto hoje e amanhã no Teatro Renascença. A peça é uma adaptação da obra Júlio César de Shakespeare. No elenco estão Caco Ciocler e Carmo Dalla Vecchia, com quem eu converso agora, e também aqui nós recebemos o jornalista e crítico de teatro Renato Mendonça, do site Agora Crítica Teatral. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, eu queria então começar perguntando, né, e dando a minha opinião até agora, uma das melhores atrações do nosso festival. Que começou ontem. Foi pré-estreia. Não, porque surgiu de uma maneira contundente o elemento político, eu acho, dentro do festival. A peça foi escrita em 1599, aproximadamente, pelo Shakespeare. Conta aquela série de tramas palacianas entre o Marco Antônio, o César, o Bruto e o Cássio, mas soa muito atual. Eu queria que vocês começassem falando isso, como surgiu a motivação para criar, para montar esse texto. Bom, esse texto foi adaptado pelo Roberto Alvim, que é o diretor do espetáculo. Que é o diretor do espetáculo. E ele, nos debates políticos últimos que nós tivemos, ele teve a ideia de falar esse espetáculo que justamente fala dessa dialética, né, dessa retórica que já vem dos gregos, que vem até nós, e que fala de pessoas que discutem um determinado assunto e dependendo do ângulo que você está enxergando o que elas estão falando, dependendo do lugar que elas ocupam, o discurso pode ser cambiado. Uma coisa que o Roberto sempre fala sobre isso, que ele queria mostrar o quanto os discursos mudam dependendo do lugar onde você se encontra. As manifestações de 2013 tiveram alguma coisa a ver com isso, cara? Acho que a gente veio numa escala, né, de eventos políticos que aconteceram no nosso país que fez com que o Roberto tivesse... Eu acho que o Roberto, desculpa, ideia, o Roberto se lembrou dessa peça, né? Durante os debates, essa polarização política que a gente passou, meio estranha, ele lembrou do Júlio César. E aí falou, acho que é a hora de fazer isso. É a hora de se falar
sobre essa discussão. E no caso da encenação, vocês dois somente encenam, né? Interpretando todos os personagens. Também essa dualidade aparece também num jogo de espelho entre os personagens dialogando, mudando os discursos. Como é que foi todo o processo de criação do espetáculo? Então, acho que essa não foi uma decisão aleatória, né? O fato de sermos dois atores fazendo todos os personagens reforça essa ideia de que os discursos são cambiáveis, ou seja, pouco importa, na verdade, o indivíduo que está dizendo aquilo. Importa que esse discurso passeia pelos diferentes indivíduos, né? Então, isso é uma proposta, desde o início, essa adaptação do Alvin já foi criada assim, para ser assim, né? Então, a gente não é que a gente muda de figurino, a gente faz vozinhas diferentes, porque pouco importa a personificação, importa que esses discursos sejam flutuantes, né, entre os diferentes personagens do espetáculo. O processo o teatro tem essa vantagem diferente da televisão, muitas vezes, do cinema, que a gente tem um processo de criação mais estendido, né? Então, você me pergunta como foi, ninguém sabia como seria quando começou o processo. Onde ia chegar? Onde a gente ia chegar, que personagens seriam esses, como que a gente faria para criar essas diferenças. Isso foi uma coisa natural durante o processo de ensaio. E a própria criação também foi uma questão que muito nos chegou a respeito da política atual com o que nós estávamos fazendo ali. Eu te confesso que, para mim, a gente fala de poder, a gente fala de raiva, a gente fala de afetos. O cenário político que nós vivemos hoje, diretamente no meu trabalho de criação do espetáculo, não entrou muito, porque senão acho que eu estaria me contaminando com alguma coisa externa e não estaria totalmente aberto para a criação daquilo. Agora, tem uma coisa que eu acho muito interessante, independente de nós termos um cenário político muito favorável para se contar essa história, eu sempre me questiono, e isso sim me serviu nesse processo todo, que foi tentar enxergar em que momento da minha vida o meu discurso pode ter mudado por eu estar ocupando um lugar diferente. Então, isso eu acho que é algo que o público consegue contagiar ele de uma forma muito interessante, consegue fazer ele pensar em que momento da vida dele, além da situação política que nós nos encontramos, você pode ter. Mas, além disso, também, claro, o texto e a própria encenação do Roberto Alvim, ele torna tudo mais assim complexo. Existem as motivações, né, pessoais também por trás de tudo isso, né? Ele não reduz a trama, os jogos apenas a interesses políticos, né? Existem relações entre o César e o relações Bruto. afetivas. Exatamente. Mas como dentro do jogo político, né? Agora, aí entra a trilha sonora. Né? É uma trilha executada ao vivo, né? Especialmente para o espetáculo. E composta pelo Vladimir Safatli, que é um filósofo, que é um cientista político. E durante o nosso processo de ensaio, isso foi muito claro como a trilha sonora foi feita antes de a gente começar a ensaiar. Logo de início foi um susto, né? Então, quando a gente começou a ensaiar, a gente ficava tentando, como ator, colocar essas questões pessoais dos personagens, mas já existia uma trilha impondo alguma coisa. Uma temperatura. Pronta. Então, para mim foi um terror durante muito tempo. Eu falo isso porque isso foi dito. E eu dizia, gente, não é possível, isso está atrapalhando a minha criação. Depois, durante uma entrevista onde o Safatli explicou essa trilha sonora, foi que eu entendi, a ficha caiu. O processo é justamente esse, né? São indivíduos com questões pessoais, com afetos pessoais, tendo que dar conta de uma grande roda política que é maior do que eles, que é maior do que suas questões pessoais, e que eles têm que dar conta, senão eles são atropelados por aquilo. A sensação que eu tinha nos ensaios era justamente essa. Eu estou sendo atropelado por uma pulsão que eu tenho que dar conta junto com a minha emoção, às vezes que não tem nada a ver com o que eu estou sentindo. Tem de negociar comigo mesmo o que está acontecendo. Mas o processo político é esse. É exatamente isso. Porque são pessoas que estão ali ocupando os cargos todos, né? E tem que dar conta de suas questões pessoais junto com uma questão política que é maior do que eles. Eu tinha a sensação clara de que era um outro ator em cena, assim, quando entrou o piano. Não era uma trilha incidental que pontuava o espetáculo, e sim alguém que conversava com a gente, que às vezes dialogava, que às vezes passava por cima, que às vezes se impunha. Exatamente. O elenco são 3. É verdade. Mas, tem toda mas não recebe cachê, 3. pelo menos, né? O piano não. Mas a pianista sim. Sim, uma outra coisa que eu queria perguntar é sobre a ambientação cênica. Nos outros espetáculos, né, já é um estilo do Roberto Alvim, não há muita luz, né, ou pelo menos não há luz, né, tradicional em cena, não há grandes movimentos dos atores, mas tudo é muito impactante. Parece que a intenção dele é abrir espaço para a imaginação e para a reflexão
do espectador. Eu queria que vocês descrevessem, né, mesmo que de maneira sumária, né, o cenário. Até já apareceu um pouco ali, mas é muito interessante. E o texto acaba ficando, parece que maior, grande, né, dentro dessa proposta minimalista. A adaptação do Roberto, eu acho uma adaptação belíssima. Desde a primeira vez que eu li, eu fiquei encantado com ela. Eu acho ela muito fiel ao que o Shakespeare quis tratar, ao que o Shakespeare quis falar para a gente. No cenário nós temos, como vocês viram, eu acho que se vocês viram imagens ali, um chão de moedas, né? Aí nós temos um neon vermelho de sangue, que fala justamente sobre, exatamente sobre isso, que fala sobre o poder, o rio de sangue que é construído em cima do dinheiro, né? Basicamente é isso, e essa é uma opção que o Roberto faz com pouca luz. A sensação que eu tenho é justamente que ele faz com que quem esteja assistindo o espetáculo construa dentro da sua cabeça, dentro do seu inconsciente, a história também, e participe de alguma forma. Fantasmagórica, né? Isso, exatamente. Acho que o Roberto vai mais nessa onda do pesadelo, né? Aparece, some de uma maneira meio mágica no céu. Para o Roberto não faz mais sentido, não só para o Roberto, mas o Roberto segue uma linha do pós-dramático, onde não faz mais sentido você ir ao teatro, montar uma peça para se ver refletido, já foi, né? Ele quer criar uma atmosfera fantasmagórica, uma atmosfera de pesadelo. É como se você fosse ao teatro para ter uma experiência que você não é capaz de ter na vida. Ou seja, o palco como um lugar de proposta de um nível de existência diferente do que a gente tem no cotidiano. Senão não faz sentido você ir ao teatro. A proposta dele é basicamente essa, né? Caco, Carmo, Renato, muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa. Obrigado. Lembrando, então, que o espetáculo César pode ser visto hoje e amanhã, 8 da noite, no Teatro Renascença, ali na Avenida Érico Veríssimo, número 307. E quem quiser conhecer o trabalho do Renato como crítico e de outros 6 críticos brasileiros, né, Renato? Isso. Com textos, enfim, de montagens de todo o país, pode acessar o site agoracriticateatral.com.br. O Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta já. Estação Cultura está de volta com artes visuais. A mostra da artista plástica Elisa Ziegler está em cartaz no Estúdio Clio. Confira. É pelo olhar criativo que a artista plástica Elisa Ziegler faz das pequenas peças de cerâmica um convite ao público para entrar num universo infantil e nostálgico. Eu acho que é uma linguagem construída com todas as coisas que eu fui consumindo durante a minha infância, de livros, histórias infantis e todo esse imaginário construído chega a uma estética que é um pouco comum aos contos de fada, etc. A minha vontade de produzir parece infinita e as minhas peças, as ideias continuam sempre vindo nesse território de lugar comum e eu vou ir fazendo até isso se esgotar, talvez não se esgote, essa minha vontade de ser tridimensional e ser palpável e ser visto por outras pessoas, o que está no meu lugar comum. A minha busca, eu acho que é tornar real isso que eu tenho dentro de mim. Tornar palpável, tornar tridimensional, tornar peça um imaginário que está construído dentro de mim. Lembranças de nós dois, eu sinto hoje aqui, guardadas no meu peito. Lembranças de um verão, que tempo bom,
era eu e você acordando juntos. Eu te dava bom dia e ligava a TV só pra te ver. Seu rosto lindo, seu sorriso dizendo assim: vem pra mim e achar. Agora eu não vou sair daqui. Vem pra mim. Não, não, não vou. Vem pra mim e achar. Agora eu não vou sair daqui. Vem pra mim. Não, não, não vou. Não. Vilhena e Banda. Lembranças de nós dois eu sinto hoje aqui, guardadas no meu peito. Lembranças de um verão, que tempo bom. Era eu e você acordando juntos. Eu te dava bom dia e ligava a TV só pra te ver. Seu rosto lindo, seu sorriso dizendo assim: vem pra mim e achar. Agora eu não vou sair daqui. Vem pra mim. Não, não, não vou. Vem pra mim e achar. Agora eu não vou sair daqui. Vem pra mim. Não, não, não vou. Lembranças de verão. Muito bem, Vilhena. Hoje nós recebemos o músico Vilhena, que está lançando seu terceiro álbum, O Sol, agora em outubro, aqui em Porto Alegre. Seja bem-vindo. Disco que mistura reggae, rap e outras intenções musicais, várias intenções musicais, né, Vilhena? Isso, primeiramente, agradecer aqui a gratidão pela participação aqui no programa, pela primeira vez. E esse disco, meu terceiro disco, Sol, ele mostra mais assim o meu amadurecimento na música, que eu consigo misturar várias influências, como o reggae, como você falou, o reggae, o pop rock, o rap. Consigo botar tudo dentro de um contexto, que é o CD, o disco Sol, que também mostra mais o meu lado autoral. Eu sou compositor também, então isso demonstra mais, consigo colocar mais em prática isso. E também a produção do disco foi toda feita por mim mesmo, então ficou um disco bem com a minha identidade bem... Assim, como tu gostaria que fosse realmente, né? Realmente. Bom, e o lançamento do disco acontece na próxima semana, Isso, né? dia 8 de outubro, né? No próximo mês, na verdade, no Monte Santa. E é porque, assim, ó, a verdade, as datas não são muito em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, esse show é especial pra galera que acompanha o meu trabalho nas redes sociais, enfim. Onde mais no interior tu vai estar tocando? Isso, também eu faço shows bastante. Agora, semana que vem, eu estou em Santa Catarina e em Curitiba. Aí, a gente volta no mês de outubro para fazer esse show especial de lançamento. Vai com banda para fora do estado? Vou com banda. Então, esses shows todos são com banda, né? Sim, Vilhena e Banda tocando. Hoje eu venho aqui com a participação do meu violão para fazer esse lançamento especial em primeira mão aqui. Hoje é o primeiro lugar que eu estou lançando essa música, Lembrança de Verão, que é a música que vai fazer todo o trabalho dessa turnê, é aqui no programa Estação Cultura. Mostrando no formato como ela vem ao mundo. Assim, tu costuma compor assim nesse formato, assim, pegar o violão e criar essas músicas? Como é que Isso, sai? eu gosto bastante do violão, mas tenho também, me acompanha o meu teclado, né? Que é onde eu também prefiro também compor mais no teclado, que soa mais harmonia, né, nos meus ouvidos. Consigo colocar uma melodia diferente também. Bom, Vilhena, tá feito, dado o recado também, apareceu ali onde a galera encontra o Vilhena nas redes sociais, que é muito importante para divulgar vários materiais que estão por aí sendo produzidos. Dia 8 de outubro, o show de lançamento. O Estação Cultura de hoje fica por aqui, mas a gente escuta mais um pouco do som do Vilhena. Obrigado pela presença. Gratidão, certo? muito obrigado. Contigo. Vamos embora. Essa música se chama Vibe Boa, música
música do meu primeiro disco, Sol e Lua. É mais ou menos assim, Hoje eu resolvi sair pra vida, pra ser feliz. Hoje eu resolvi mudar o jeito de amar, o jeito de pensar. Ligo o carro e sigo em direção à praia. Levo a prancha e o violão, porque vai rolar o reggae do bom. Tá rolando o luau na beira e eu vou lá. Tá rolando o luau na beira, vibe boa. Tá rolando o luau na beira e eu vou lá. Tá rolando o luau na beira, vibe boa. Hoje eu resolvi sair pra vida, pra ser feliz. Hoje eu resolvi mudar o jeito de amar, o jeito de pensar. Ligo o carro e sigo em direção à praia. Com a minha amiga e os irmãos, levo a prancha e o violão. No Estação Cultura vai relar, o reggae do bom é assim. Tá rolando o luau na beira, eu vou lá. Tá rolando o luau na beira, vibe boa. Tá rolando o luau na beira, eu vou lá. Tá rolando surf, reggae, Brasil, my brother.